A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo meu pastor e amigo, pastor Wilson. Peço desculpa mais uma vez pelo horário que eu cheguei, vim do culto com ele, da minha igreja. E estamos aí nesse estudo do Apocalipse. Hoje é a 5ª lição, Paz do Senhor, meu amigo Cleuton. Deus te abençoe, meu amigão. Hoje é a 5ª lição do 8º dia, Quem já me acompanha nos estudos sabe que eu divido a lição em duas noites, Eu faço uma parte numa noite e a outra na outra noite. Mas ontem, para a glória de Deus, eu consegui, fazer a lição 4, que fala sobre a grande tribulação. Eu consegui fazê-la toda ontem à noite. Glórias a Deus, E hoje a lição 5, as duas testemunhas do final dos tempos. Vamos ver, que situação é essa, para a glória do Senhor Jesus. Não é fácil não, gente. Minhas cordas vocais estão quase indo para o ar. Preguei ontem, preguei hoje e agora vamos dar esse pequeno estudo, Vamos lá? Temos hoje um texto só para ler aqui. Um texto bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 12. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta, que sobe do abismo, lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Glórias a Deus. O texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais
que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vamos agora para a palavra introdutória. Estamos aí, né? Estudando sobre as duas testemunhas do final dos tempos. Aleluias. Nesta lição estudaremos duas personagens misteriosas, referidas no livro do Apocalipse, apenas como as duas testemunhas. O que se sabe a respeito dessas duas personalidades escatológicas é que elas estão ligadas ao tempo da grande tribulação, quando o anticristo se voltará contra a nação de Israel, depois de profanar o templo. Essas testemunhas profetizarão na cidade de Jerusalém e exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 meses, ou seja, 1260 dias ou 3 anos e meio. Logo que terminarem a sua missão, as duas testemunhas serão mortas pela besta. Ninguém sabe exatamente muita coisa sobre essas duas testemunhas que estarão aqui na grande tribulação, né? Tem o arrebatamento, onde a igreja vai subir, o Espírito Santo vai junto. Tem a tribulação, onde o anticristo vai começar a reinar, vai influenciar todas as nações, em todas as áreas, né? E a grande tribulação, que vai ser quase no finalzinho do reinado do anticristo. Quase no finalzinho, essas duas testemunhas vão surgir. Ninguém sabe quem são elas, né? Deus vai enviar essas duas testemunhas que estarão pregando a palavra e que estarão também se defendendo através de sinais e prodígios ou através do fogo. Quem tentar destruir essas duas testemunhas, essas duas testemunhas, vão estar soltando fogo pela boca e vão estar destruindo e aniquilando quem tentar matar ou encostar a mão deles, né? E vai ser justamente quando o anticristo se voltar contra a nação de Israel. Porque no início ele vai se mostrar um governante maravilhoso. Sinais e prodígios vai acontecer. Quase no finalzinho, 3 anos e meio para lá, né? Que serão 7 anos, né? 3 anos e meio, ele vai mostrar a garra dele. Ele vai colocar, ele vai restaurar o templo que Salomão construiu, que não é templo de Salomão, não é de Salomão o templo, e ele vai colocar a imagem dele lá dentro do templo e vai colocar que todos adorem a imagem dele, né? Ele vai profanar o templo que Deus colocou, né, para Salomão construir através do rei Davi, que Davi não podia construir porque ele tinha mãos cheias de sangue. Já Salomão seria um reinado de paz e tranquilidade que ele não iria precisar derramar sangue. Então, Salomão iria construir o templo conforme ele construiu. E o templo foi destruído várias vezes, não foi só uma não. E está lá, até hoje está destruído o templo. E o anticristo, a besta, ele vai construir novamente como um templo religioso para todas as nações e tal, né? Quando vê, ele vai colocar a imagem dele lá dentro. E aí essas duas testemunhas vai surgir. E vai começar pregando a palavra, com poder sobrenatural. Vão profetizar, né? Por exatamente 3 anos e meio, né? 42 meses, né? 1260 dias, né? E logo que eles terminarem a missão deles, o anticristo, ou a besta, né? Ele vai conseguir matar essas duas testemunhas, infelizmente. E agora vamos ver aqui, né? Ponto 1.
Duas testemunhas escatológicas. Muitas especulações foram feitas no decorrer da história a respeito da identidade das duas testemunhas. A hipótese mais aceita pelos exegetas bíblicos, teológicos, comentaristas, estudantes da Bíblia, que as duas testemunhas provavelmente serão Moisés e Elias. Conforme, vamos ver aqui, vamos ver primeiro Deuteronômio. Minha Bíblia pegou uma chuvinha, eu estou tendo o maior cuidado aqui de abrir para não rasgar. E graças a Deus que está chovendo, porque passamos uma seca, um sufoco muito grande aqui. Deuteronômio 34. Versículo 6. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura, né? Aqui se referindo a Moisés, que ele pode ser, não está dizendo que ele é uma dessas testemunhas, ele pode ser uma dessas testemunhas, né? Segundo teólogos e estudantes da Bíblia, né? Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Moisés e Elias vão lá no Monte da Transfiguração, né, e aparecem diante de Pedro, Tiago e João, né, e juntamente com o Senhor Jesus, e a veste do Senhor Jesus fica branca, né, fica resplandecente. E Moisés e Elias conversam com o Senhor Jesus. Por quê? Moisés representa a lei e Elias os profetas. E tanto a lei como os profetas, elas finalizam, né, em Cristo, né? Estão todas em Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Mas isso é apenas, né, opinião dos teólogos e dos comentaristas. E também temos aqui Judas, né? Judas, quase no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Judas, cadê? Capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, né? Quando Satanás ele estava disputando com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Por que ele queria o corpo de Moisés também não sei dizer, né? Só sei que ele queria. E o arcanjo Miguel se opôs a Satanás e disse: o Senhor te repreenda, né? Mas eu concordo com um grande amigo meu, né, que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, que provavelmente vai ser Elias e Enoque. Por quê? Enoque, ele não viu a morte. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque Deus tomou para si. Deus tirou Enoque. Enoque não viu a morte. E Elias, veio um carro de fogo, separou ele de Eliseu e ele subiu num redemoinho para o céu. Também não viu a morte. Já Moisés, a Bíblia diz que ele morreu e o próprio Deus sepultou o corpo dele, né?
Então eu também creio que possa ser Elias e Enoque, ou Enoque e Elias. Não posso afirmar, né? Mas eu creio que possa ser sim. Vamos ver agora testemunhas especiais, né? Essas duas testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana de visões escatológicas de Daniel. Mesmo que este seja um período da falsa paz, em que haverá demonstrações de poder e muitos sinais, elas se levantarão contra o anticristo para fazer oposição ao seu governo autocrático e diabólico, e tentarão libertar o povo da cegueira espiritual, pois as pessoas nesse período o aclamarão como líder mundial e o adorarão, né? Profanamente, como se fosse ele um deus, né? O anticristo no caso, né? A coligação infernal formará um único bloco maligno que bastará a vitória pública, esmagadora e contundente, né, do diabo. E por essa razão se posicionará contra as duas testemunhas. Vamos lá. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Durante o governo do anticristo, essas duas testemunhas, que nós não sabemos quem é, conforme eu falei, aqui na revista está falando que Moisés e Elias. Eu já creio que pode ser Enoque e Elias, né? Ninguém sabe. Mas eles vão estar aqui, mesmo no período da falsa paz que o anticristo vai prometer e vai cumprir, que serão realmente períodos de grandes coisas que vão acontecer aqui, boas, no reinado dele, que vai ser um reinado falso, totalmente falsificado. Essas duas testemunhas, eles estarão em oposição ao reinado do anticristo, estarão combatendo ele, e muitos vão se converter a Cristo através dessas duas testemunhas. Por isso que muitos vão morrer, porque não vão aceitar a marca, nem na testa e nem na mão direita e nem na testa. O anticristo vai matar essas pessoas. E através, né, da palavra que vai ser pregada por essas duas testemunhas e dos sinais que eles vão fazer também. Opa, glória a Deus. Porque todas as nações vão conclamar, né, vão aclamar o anticristo como líder mundial e vão até ter ele como se fosse um próprio Deus, né, que trouxe milagre, trouxe paz, e as duas testemunhas estarão aqui combatendo tudo isso. Vão se
posicionar contra o anticristo e o anticristo contra essas duas testemunhas. Castiçais e oliveiras, né? Que eles serão chamados também disso, né? São conhecidos, né? No decurso de 3 anos e meio, despontará um fato que comprovará a origem divina das duas testemunhas, simbolizadas no Apocalipse como castiçais e oliveiras, que estão diante do Deus da terra. Como castiçais, elas refletirão a luz divina e iluminarão o mundo envolto em trevas. Como oliveiras, né? Oliveira que produz azeitona e de cujo fruto, né, se extrai o azeite. Representarão a unção do Espírito Santo. Labaralassure calabara, shikatarabalashe. Então, além de iluminar aqueles que estarão aqui nas trevas, né, no reinado do anticristo, que vai ser um reinado de trevas, eles também serão emissários, canais do Espírito Santo de Deus. Vai ser a única maneira do Espírito Santo estar penetrando aqui na terra, porque o Espírito Santo vai sair junto com a igreja. A única maneira de sentir a glória de Deus vai ser através dessas duas testemunhas que serão canais. E também a iluminação, né? Porque todos que estiverem no reinado do anticristo estarão em trevas, estarão totalmente, né, fora dos padrões de Deus. Ungidas, separadas e enviadas pelo Senhor Todo-Poderoso, as duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. Que nós também possamos ser, né, esse testemunho vivo. Nós precisamos testemunhar, porque o mundo já está em trevas e as trevas vai piorar no reinado do anticristo, porque vai ter orgias. O pecado vai ser liberado totalmente. Hoje, graças a Deus, Deus levantou, né, alguns governantes que estão a favor da família e dos cristãos. Mas no reinado do anticristo, isso não vai valer. Porque ele vai governar. Ele vai ditar regras. Ele vai liberar tudo. Tudo. E essas duas testemunhas vão precisar estar aqui para acordar esse povo que vai estar dormindo espiritualmente. Profetas na terra dos profetas. O propósito divino para as duas testemunhas é o de que sirvam, né, como vozes proféticas no tempo do fim. Elas alertarão as pessoas a buscarem o Senhor enquanto houver oportunidade. Anunciarão as punições e bênçãos prometidas quando os reinos forem de Cristo de Deus, do Cristo de Deus. Profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do remanescente que fugirá para o deserto, e vaticinarão a derrota do anticristo e seus exércitos. As duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo predeterminado pelo Senhor. Então, eles serão profetas aqui na terra nesse período do anticristo, porque eles vão alertar as pessoas para não seguirem o anticristo e não aceitarem a marca, para buscarem o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, porque o anticristo é o Cristo de Satanás.
Jesus Cristo é o Cristo de Deus, que vai estar lá com a igreja, né? Quem ficar aqui, os seres humanos que ficarem aqui depois do arrebatamento, serão ainda alertados, porque Deus, através disso, ele vai dar a última oportunidade para quem quiser salvo, quiser entrar no céu um dia. Só que aí vão ter que negar a marca da besta, serão mortos pelo anticristo, mas vão poder morar no céu um dia, né? E eles vão ser boca de Deus, né? Para alguns que vão aceitar a palavra, vão ser remanescentes e vão fugir para o deserto para não serem mortos. Mas não adianta, eles serão mortos, infelizmente, né? Vamos ver agora a vestimenta, né? O que significa a vestimenta dessas duas testemunhas. Conforme foi falado, né? Que eles estarão com um pano de saco, né? Os panos de saco, né? Tecido grosseiro, fabricado pelo pelo de bode. Eram utilizados por aqueles que pranteavam. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas, ao mesmo tempo, indica tristeza, insatisfação, desconforto. Trajadas com tais vestes, as duas testemunhas simbolicamente manifestarão seu desagrado e discordância em relação à situação causada pelos agentes do mal, ou seja, a trindade satânica, o diabo, o falso profeta e o anticristo, né? Então, essa vestimenta que essas duas testemunhas estarão de pano de saco, justamente é para mostrar à humanidade e aos agentes do mal que Deus e essas duas testemunhas não estarão satisfeitas com o que estará acontecendo aqui, com as libertinagens, com as orgias que vão estar acontecendo aqui no reinado do anticristo. Os falsos ensinos do falso profeta, né? Tudo. Vamos até aqui, né? Testemunhas poderosamente capacitadas por Deus. Para desenvolverem a sua missão, as duas testemunhas escatológicas receberão de Deus o poder para enfrentar o governo do anticristo, que opera por Satanás. Vejamos, portanto, como Deus as capacitará para enfrentar as forças das trevas. Poder de Deus, né? Deus declara que as duas testemunhas são dele, minhas, né? No caso, né? Ele fala através do Apocalipse 11:3, e que as dotará de poder a fim de que possam comprovar suas profecias e executar, em última instância, seus planos eternos. Durante 3 anos e meio, as duas personagens escatológicas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis. Como profetas, vaticinarão juízos divinos sobre seus inimigos, sobre a natureza, e seus vaticínios se cumprirão imediatamente. Que coisa gloriosa! Deus vai revestir de poder essas duas testemunhas que estarão aqui. E essas duas testemunhas são dele, do Cristo de Deus, né, que vem do céu. Eles vão descer aqui na terra e estarão, através do poder que Deus vai dar a eles, eles irão, né, enfrentar o governo do anticristo. Que o anticristo ele é poderoso. Ele também tem suas armas, tem o seu poder. E ele vai, né, fazer de tudo também. Mas eles vão enfrentar o poder do anticristo através do poder de Deus que vai estar sobre eles.
e pertence a eles, né? Pertence ao Senhor Jesus essas duas testemunhas. A manifestação do poder de Deus. Obras maravilhosas, fruto do incomparável poder do Senhor, aparecem em todo o texto bíblico. Lembremos-nos de algumas delas: libertação dos cativos e prisões, aniquilação dos inimigos de Deus e de todos os que se levantam contra a sua obra, provisão de alimentos, proteção de todo mal, doenças, desastres, ataques e tragédias, né? Assim como aconteceu no passado, nos tempos do fim, as duas testemunhas investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus cumprirão integralmente a missão divina. Tudo isso aqui vai acontecer, né? Vai libertar os cativos, as duas testemunhas, né? Os que estiverem em prisões e rejeitarem o anticristo e aceitarem o Senhor Jesus Cristo, eles vão ser libertos das prisões através dessas duas testemunhas. Vai ter também a aniquilação dos inimigos, né? E também provisão de alimentos. E vão receber também proteção de todo mal, todo tipo de mal. Deus, ele tem tudo perfeito, tudo que ele faz. E essas duas testemunhas serão, no início, né? Serão imbatíveis e invencíveis. No começo, ninguém vai conseguir vencer eles dois, essas duas testemunhas, porque serão dois grandes profetas que estarão aqui, revestidos do poder de Deus e da glória de Deus, para operar sinais e para profetizar e para alertar aqueles que ficarem, para não irem junto com o anticristo, para virem para o lado do Cristo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Deus abençoe a todos. Vamos ficar só até aqui. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estarei aqui novamente a partir das 10 da noite para concluir, né? Vamos estar falando sobre as 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas. E, finalmente, a conclusão, né? Vamos estar falando sobre isso amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Cleuton Santana, meu grande amigo, e os demais que sempre participam. Que o Espírito Santo Deus abençoe todos e que, conforme essas duas testemunhas serão, nós hoje podemos também ser testemunhas do poder de Deus, pregar a palavra, evangelizar, curar enfermos, expulsar demônios, né? Falar novas línguas, profetizar em nome do Senhor Jesus, para que o mundo veja que o Senhor Jesus é maravilhoso e que o diabo não presta, para a glória do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.